A maioria de nós vive como prisioneiros de uma narrativa que não escolhemos. Somos moldados por expectativas familiares, pressões sociais, fracassos passados e cicatrizes que se tornaram parte de nossa identidade. Crescemos ouvindo o que deveríamos ser, como deveríamos agir, qual caminho seguir. E sem perceber, passamos a repetir um roteiro que não escrevemos. A verdade é dura. Muitas vezes, a vida que você leva hoje não é a sua, mas sim o reflexo de condicionamentos externos, crenças impostas e experiências que foram mal interpretadas. E esse é o primeiro obstáculo: confundir sua verdadeira essência com o peso das histórias antigas. Se você já se perguntou por que sente um vazio, mesmo cumprindo todas as regras que disseram que trariam felicidade, é porque está vivendo um enredo emprestado. É aqui que surge a necessidade de parar e olhar para dentro. Reescrever sua história não significa apagar o passado, mas assumir o papel de autor consciente do que ainda está por vir. Significa abandonar a ilusão de que você é apenas um produto das circunstâncias, para assumir o poder de ser um criador. Mas atenção, essa transformação não acontece com frases motivacionais rasas ou promessas de fórmulas mágicas. Reescrever sua história exige coragem brutal. Exige olhar nos olhos do espelho e reconhecer onde você mentiu para si mesmo, onde se escondeu atrás de desculpas, onde preferiu o conforto da prisão em vez da dor da liberdade. A vida só começa de verdade quando paramos de nos enganar e admitimos que não somos apenas vítimas, mas também cúmplices do enredo que nos aprisiona. O maior inimigo de quem deseja transformar o futuro não é a falta de oportunidades, mas o auto-engano. Enganamo-nos quando dizemos que não podemos mudar porque não temos tempo, não temos recursos ou não é o momento certo. Enganamo-nos quando culpamos o sistema, a sociedade, a sorte ou até mesmo a família por tudo o que nos acontece. Claro, o mundo tem suas injustiças e negá-las seria ingenuidade, mas há uma diferença entre reconhecer limites externos e viver acorrentado por desculpas internas. O auto-engano é a prisão mais sofisticada, porque não tem grades visíveis. Ela é construída com narrativas mentais, justificativas elegantes e racionalizações que parecem lógicas. É assim mesmo. Sempre foi assim. Não adianta lutar. Frases como essas são muros invisíveis que nos mantêm no mesmo lugar. Para reescrever sua história, o primeiro passo é arrancar a máscara da mentira confortável. Isso exige brutal honestidade consigo mesmo, a ponto de doer. É como rasgar a pele velha para deixar nascer uma nova. Sem esse processo, qualquer tentativa de mudança vira teatro. E você continuará representando um personagem em vez de viver sua essência. Nietzsche dizia que tornar-se quem se é o maior desafio humano. Mas como se tornar quem você é se passa a vida encenando papéis que os outros escreveram para você? A chave está em reconhecer que o auto-engano não apenas nos paralisa, mas também rouba nossa autenticidade. É preciso coragem para assumir que você não é quem gostaria de ser, ainda. Só a partir desse reconhecimento cru e sem maquiagem é possível começar a escrever uma narrativa nova, verdadeira e libertadora. Em um mundo que vive gritando, talvez o maior ato de rebeldia seja aprender a silenciar. A mente saturada de informações, comparações e ruídos externos não consegue escrever nada novo, apenas repete frases velhas. Se você deseja reescrever sua história, precisa primeiro criar espaço para o silêncio. Não o silêncio do vazio sem vida, mas o silêncio fértil, aquele que revela o que está escondido dentro de você. É nesse espaço que surgem as perguntas que evitamos. Quem eu realmente sou, além dos rótulos? O que estou fazendo com meu tempo? Essa vida que levo é fruto da minha escolha ou da escolha dos outros?
Essas perguntas podem ser incômodas, mas são sementes de uma transformação real. É impossível reprogramar o futuro sem antes encarar o desconforto do presente. O silêncio nos obriga a olhar para as feridas que disfarçamos com distrações. Telefone, redes sociais, consumo excessivo, trabalho sem propósito. Tudo isso é anestesia para não sentir o peso da verdade. Mas quando nos permitimos silenciar, encontramos clareza. E clareza é poder. É a partir dela que você pode começar a riscar as primeiras palavras da sua nova história. O silêncio é como uma página em branco, assustadora, porque revela o abismo do que ainda não existe, mas também libertadora, porque dá a chance de escrever algo que nunca foi escrito antes. Quem não aprende a silenciar, continua apenas copiando. Quem ousa silenciar, começa a criar, e é no criar que mora a possibilidade de um futuro diferente. Reescrever sua história é um ato de confronto, não contra os outros, mas contra si mesmo. É olhar para as escolhas que fez, para os padrões que repete, para os medos que sempre o fizeram recuar. Muitas pessoas acreditam que mudar é apenas adotar novos hábitos, mas a verdadeira mudança começa no subterrâneo da psique, onde estão guardados os medos, as culpas e os traumas que evitamos. É por isso que tantos falham, tentam pintar a parede sem limpar o mofo. Querem começar um capítulo novo sem encerrar o antigo. Mas a vida cobra. O passado não resolvido volta como sombra, sabotando cada tentativa de recomeço. É preciso ter a coragem de mergulhar nesse subterrâneo, enfrentar os monstros internos e, principalmente, reconhecer sua responsabilidade. Não existe reescrita sem assumir autoria. Se você quer ser o protagonista da sua vida, não pode continuar agindo como figurante no palco dos outros. Isso exige escolhas difíceis, cortar relações que drenam sua energia, abandonar vícios emocionais que parecem confortáveis, dizer não a expectativas que não correspondem à sua verdade. É nesse confronto que nasce a liberdade. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E é por isso que a sua nova história não pode ser construída em cima de negação. Ela precisa ser erguida sobre a coragem de olhar de frente para aquilo que sempre evitou. Só quem encara as próprias sombras é capaz de escrever uma narrativa autêntica e luminosa. Uma vez que você reconhece o passado, desmonta o auto-engano e encara suas sombras, chega o momento mais poderoso, o ato criativo de reescrever. Diferente do que muitos pensam, esse processo não acontece de uma vez. Não é uma revelação mística nem um milagre instantâneo. É um trabalho artesanal, construído palavra por palavra, escolha por escolha, dia após dia. Reescrever sua história significa trocar o piloto automático pela intenção consciente. Significa escolher de forma radical o que você quer sentir, pensar e viver daqui para frente. Pode parecer simples, mas é revolucionário. A cada manhã você recebe uma página em branco, mas poucos têm a coragem de escrever nela algo novo. A maioria apenas copia frases velhas. Para mudar o futuro, é preciso disciplina para criar novas narrativas. Pequenos rituais diários, novas formas de pensar, gestos que antes pareciam impossíveis. E não se trata de inventar um personagem idealizado, mas de dar voz à sua essência, aquela que sempre esteve em silêncio debaixo das máscaras. Quando você começa a escrever com autenticidade, algo extraordinário acontece. O mundo ao seu redor também começa a mudar. As pessoas, as oportunidades, até mesmo os obstáculos, tudo passa a se alinhar com a nova narrativa. Isso não é misticismo barato, é psicologia prática. Sua mente molda sua percepção molda suas escolhas, e suas escolhas moldam sua realidade. Reescrever sua história é, no fundo, reprogramar sua percepção para enxergar possibilidades onde antes só havia muros. O futuro não é um destino fixo, é um território em aberto.
mas só pode ser explorado por quem tem coragem de assumir responsabilidade. A grande mentira que nos mantém presos é acreditar que o futuro simplesmente acontece, quando, na verdade, ele é construído. Cada escolha, cada pensamento, cada renúncia ou decisão de agir é um tijolo colocado na estrada do que virá. Ao reescrever sua história, você descobre algo profundo. A liberdade e o peso andam juntos. Ser livre para criar sua própria narrativa significa também ser responsável por cada linha que escreve. Não dá mais para culpar os outros, nem para fugir do papel de autor. Essa responsabilidade pode assustar, mas é justamente ela que liberta. É o oposto do auto-engano. É olhar para frente e dizer, sou eu quem escolhe. E quando você escolhe de forma consciente, o futuro deixa de ser ameaça para se tornar possibilidade. Não espere perfeição, porque erros farão parte do processo. Mas até os erros, quando assumidos, tornam-se capítulos de aprendizado. No final, reescrever sua história é sobre recuperar o poder de viver com autenticidade. É sobre escolher ser autor e não espectador. É sobre trocar a anestesia da mentira pelo risco da verdade. E, acima de tudo, é sobre aceitar que o futuro começa agora, neste instante, porque cada segundo é uma oportunidade de escrever uma linha nova. E talvez, só talvez, essa seja a maior liberdade que podemos conquistar, a de não viver como vítimas do passado, mas como criadores conscientes do amanhã.